Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CoffeeStack. E hoje super especial, eu tô com um convidado aqui muito especial, o Igor. A gente vai conversar um pouco aqui, bater um papo sobre carreira. Ele vai contar um pouco da jornada dele, falar bastante também sobre carreira internacional. O Igor atualmente está trabalhando para uma empresa no exterior. Então deixar ele se apresentar aí, seja muito bem-vindo, Igor. Se apresenta aí pra galera. Fala aí pessoal, beleza? Como o Garcês falou, né? Eu sou o Igor, sou desenvolvedor back-end, tenho aí uns 6 anos de experiência no mercado. Aí já trabalhei bastante assim com back-end, a parte de DevOps, front-end, mobile, já fiz um pouquinho de cada coisa aí. Espero que a gente consiga trocar uma ideia maneira e trocar bastante conhecimento, trocar bastante ideia. E vamos ver se vai sair algo bom aí. Com certeza vai. A ideia é justamente compartilhar essa experiência aqui. Ficar aberto para falar qualquer coisa, só não pode falar mal de JavaScript, senão eu vou encerrar a reunião. Valeu, cara, vou ter que desligar aqui então. Acabou a reunião. Vamos falar mal de PHP. PHP pode, tá, né? Bom, PHP pode, PHP beleza, pode. Então fechou. Cara, começar primeiro, assim, perguntando o pessoal saber, assim, como é que você entrou no mundo da programação? Você falou que tem 6 anos aí, né, de mercado, mas como é que foi o teu primeiro contato com programação que você conheceu e começou a programar? Cara, eu costumo dizer que eu só sei programar desde sempre, desde novo. Eu ali com, acho que uns 12 anos, 11, 12 anos, eu já fiz um curso profissionalizante de informática, né? Aquele pacote Office com digitação, fiz curso de digitação, tentava bater o recorde da galera do curso lá. Aí tinha um curso de web design também, onde conseguia fazer um sitezinho utilizando Dreamweaver. Tu nem deve conhecer essa ferramenta, mas tu criava um site de arrastar e colar, assim. Aí com uns 11 anos, 12 anos, fazia um site de super-herói. Então, comecei desde novo, assim, já nessa área de programação. Não era muito bem programação, mas já na área de tecnologia, né? E ali no ensino médio, ali com meus 15 anos, eu entrei no ensino médio técnico, né, onde eu tive o primeiro contato com programação de verdade, né, eu tive aquela aula básica de linguagem de programação, programei com Pascal, com Portugal, aí trabalhei com Java, Delphi, foi aquelas linguagens básicas ali que costumam passar, né, nas escolas, nos ensinos mais, nos cursos, né, de faculdade acaba sendo um pouco mais elevado, mas no nível técnico, geralmente essas linguagens que eles passam. Então, no ensino médio técnico ali, eu tive meu primeiro contato com programação. E ali eu fui gostando, eu fui vendo, eu tinha muita facilidade de aprender, eu não precisava nem estudar para as matérias, porque eu absorvia naturalmente. Para mim fazia muito sentido tudo aquilo que todo mundo tinha dificuldade, né? Para mim fazia todo sentido, eu conseguia entender, não via como algo tão difícil assim. Então, eu vi que, cara, eu acho que eu sinto isso, cara. Eu sinto um pouco isso. Eu não sei se você sente também, mas eu sinto muito a programação, pra mim, é como se fosse, às vezes, uma espécie de jogo, sabe? Um desafio ali que eu tenho que ficar resolvendo as coisas. Então é divertido, sabe? Às vezes, eu nem, assim, percebo meio que eu tô trabalhando. E quando eu comecei a programar, eu tive um pouco dessa percepção. Não parecia que eu tava, tipo, estudando igual quando eu estudava alguma matéria no colégio, história, geografia, até mesmo matemática no colégio. Era diferente, eu tava resolvendo um problema. Eu tinha esse sentimento, tem até hoje, na verdade, né? Sim, com certeza. Mas o que eu mais senti facilidade é que era lógico, se eu fizesse uma parada, o resultado ia ser esse. E se o resultado desse errado, é porque eu fiz alguma coisa rápida. Então, era tudo muito lógico na minha cabeça. Se eu fizesse isso, ia acontecer isso. E eu sempre fui muito bom de lógica, então acabei gostando, me adaptando bastante nessa área, né? Aí, do ensino médio técnico ali, no último ano, aí toda aquela dúvida, né? Fazer faculdade, trabalhar. A parte do ensino médio técnico eu tinha que fazer um estágio. E o estágio era obrigatório. Pô, era muito difícil achar um estágio técnico naquela época, né? Hoje é difícil, imagina naquela época. Isso eu tô falando de 2013, eu acho. Então, 10 anos já. Quase 10 anos. 10 anos. Aí... Galera que tá chegando agora não sabe, não imagina. Acho que essa maravilha... Não tem ideia como é que era o rolê. Aí não tinha. Eu acabei fazendo um estágio técnico ali na própria escola, que eu ficava imprimindo, tirando xerox, dando folha de ponto, sabe? Esse tipo de trabalho. Coisa só pra cumprir as horas. Coisa de estagiário, né? Fiz um estágio de estagiário. Aí foi só pra cumprir as horas mesmo. E terminei o estágio, peguei meu diploma do técnico e eu tinha que fazer alguma coisa.
e eu acabei optando para ir para a faculdade, né? Fiz aquela pesquisa ali de cursos e tal, né? Todas aquelas opções que a gente tem, ciência da computação, sistemas. Eu vi um curso que eu gostei, uma grade que eu gostei, na faculdade perto de casa, ali na UESO, e eu entrei na faculdade e dali encontrei uma galera muito boa, tinha uma turma muito boa, e os amigos ali em volta, a gente estudava bastante junto e foi aprendendo bastante coisa, e daí fiz um estágio e entrei no mercado, né, basicamente. Pra quem não sabe, eu e o Hugo, a gente estudou junto, tá, na faculdade, a gente entrou junto no mesmo período, e a gente fez basicamente a faculdade inteira junto, né, todas as matérias, basicamente, acho que 1 ou 2 matérias que a gente fez separado, estágio, nosso primeiro estágio foi junto, a gente fez o primeiro estágio. Iniciação científica também, a gente fez iniciação científica também, a gente fez iniciação científica junto. Pô, um monte de trabalho também, trabalho também. Até um conselho para quem tá aí na faculdade, né? Se você tá fazendo aí ciência da computação, engenharia de software, até mesmo outra faculdade, é muito legal você encontrar algum parceiro, assim, alguém que esteja caminhando ali junto com você. Isso vai te dar um gás, vai te dar uma moral, vai te dar um fôlego. É a mesma coisa quando você vai pra academia, cara, se tiver alguém para te puxar ali, é muito bacana. E era engraçado que nas aulas, eu lembro, quando o professor fala, trabalho em dupla. Tipo, a gente nem se perguntava, tá ligado? Já era, tipo, obviamente, que é você que a gente vai fazer, tá ligado? Acho que a gente trabalhava muito bem, né? A gente pensava de forma parecida e tudo fluía naturalmente, né? Pô, a gente fez muita coisa junto. Muita coisa. Eu quero que você conte um pouco, desculpa te interromper, a parte ali do finalzinho da faculdade, do teu TCC também, que eu assisti, foi muito bacana e eu sei que foi importante pra sua primeira oportunidade no mercado ali depois da faculdade. Sim, eu só queria destacar que quando a gente começou, você estava no caminho certo. Você começou a se desvirtuar pro front-end, depois que eu comecei a me afastar. No finalzinho da faculdade, que eu acabei terminando, acho que o período antes, né? Que eu saí, deixei tu sozinho. Aí, foi pro lado negro da força, começou a mexer com front-end. Mas deixa quieto. Só queria destacar isso, que você começou, no começo da carreira estava certo. Aí depois ele se desvirtuou, mas... Beleza, deixa quieto. Não, então, cara, falando um pouco ali do final da faculdade, acho que a faculdade desde o começo, né, a gente participou de bastante projeto, né, a gente desenvolveu bastante software ali para a própria faculdade mesmo, a gente estava em diversos projetos, fez aplicativo, né, para a faculdade, questão do ônibus, né, com GPS ali, para saber onde o ônibus estava, a hora que ele chegar, a gente fez muita coisa, a gente participou de muito projeto na faculdade, né, muito portfólio que a gente criou ali, né? E eu costumo dizer, a gente teve a sorte de ter um amigo muito experiente na nossa turma, né? Que a gente absorveu muito conhecimento dele. Mas eu posso dizer, em todo lugar, cara, vai ter alguém experiente, alguém disposto a ensinar. Então, qualquer lugar que tu for, qualquer trabalho, cara, se tu vê uma pessoa aberta a te ajudar, cara, cola com ela e suga todo o conhecimento, cara. Suga mesmo, pergunta tudo. Que, cara, em todo lugar tem uma pessoa bem intencionada ali que vai ser sua referência, que vai te ajudar. Inclusive, não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas a gente tá falando do Léo, então, Léo, se você tiver assistindo esse vídeo aí, cara, abraço aí, sabe que você ajudou demais aí. Sim, não só eu e o Igor, mas muita gente ali. Né? Muita gente. Você tem que agradecer. Se eu tô onde eu tô hoje, se eu conseguir chegar onde eu tô hoje, que não é muita coisa, mas com certeza ele teve um papel fundamental nisso. Eu sou, eternamente grato aí. E só quero, o meu objetivo um dia é ser essa pessoa para outras pessoas, né? Ser essa referência, ser esse ponto de apoio para outras pessoas. E, enfim, então, aí na faculdade inteira a gente participou de diversos projetos, né? E no finalzinho da faculdade ali eu arrumei um estágio. Só que esse estágio, né, que foi junto contigo até, né, trabalhando ali com umas linguagens, a gente não curtiu muito, né, porque a gente não estava aprendendo basicamente. Eu acho que estágio a gente tem que estar em um lugar onde a gente vai aprender. Na verdade, aprender coisas que vão agregar para nossa carreira, né? Não aprender sobre o negócio da empresa ou aprender sobre uma tecnologia legada, mas aprender, de fato, tecnologias que vai agregar para a gente. E no nosso estágio a gente não estava aprendendo, então a gente decidiu só cumprir os 6 meses ali que a gente precisava, que eram obrigatórios, e sair. Então, meio que eu interrompi o fluxo natural, né? Que geralmente no final da faculdade a gente arruma um estágio, se forma e é efetivado, né, desse estágio, ou, enfim, você já sai da faculdade no mercado de trabalho. Eu optei por um caminho um pouco diferente, né? Eu fiz estágio, parei o estágio com 6 meses,
e foquei em terminar a faculdade. Então, eu terminei a faculdade sem nenhuma conexão com o mercado, totalmente fora do mercado. E algo que me fez ter acesso à minha primeira oportunidade de trabalho foi meu TCC, né? Eu fiz um TCC utilizando a tecnologia que eu gostaria de trabalhar. Eu sabia que eu não tinha esse estágio, não tinha essa ponte da faculdade para o mercado de trabalho, então eu precisava de algo para ser meu portfólio, para ser meu cartão de visita, para dizer, cara, eu sei isso aqui, eu gosto de trabalhar com isso, e eu quero uma oportunidade nessa área. Então pensei, vou fazer um TCC maneiro, com todas as tecnologias que eu gosto, que eu quero trabalhar, e esse vai ser o meu portfólio. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um TCC, eu fiz um sistema de gerenciamento de arquivos ali entre professor e aluno, né, para ser usado em instituições acadêmicas. Utilizei diversas tecnologias bacanas, assim, utilizei como no back-end. Eu fiz toda a parte, desde o back-end, front-end, até a parte de DevOps ali, de deployar na AWS, utilizando uma cloud, né, que, a gente não tem nenhum contato com cloud, com esses tipos de tecnologia na faculdade. Então, foi algo muito bacana, assim, e acho que foi um diferencial também. Então, fiz ali uma aplicação, um back-end com Java, com autenticação, autorização, utilizando Auth2, que é um framework de autorização e autenticação, utilizando banco de dados, acho que era era relacional, se não me engano, era o MySQL. Um front-end eu fiz em Angular, o React não estava muito no hype naquela época, né? Era mais o Angular. Que pena. Só para React. Mas o Angular é muito legal, cara. Angular é muito legal. Eu gostei bastante da experiência com Angular. Angular 4 na época, né? Não era o Angular antigo, não. Fiz front-end em Angular ali, utilizando umas libs lá de componentes visuais e tal. E toda a infraestrutura eu deployei na AWS, fiz deploy tanto do back-end, tanto do front-end. Na apresentação do TCC, eu fiz uma apresentação ali em tempo real, com a aplicação deployada lá na AWS, então foi algo bem bacana. E, cara, isso foi extremamente importante para eu conseguir minha primeira vaga de trabalho, né? Minha vaga no mercado de trabalho. Eu fiz algumas entrevistas e... basicamente, o que eu tinha para oferecer era o meu TCC, o meu portfólio era o TCC. E a minha primeira vaga de trabalho que eu consegui foi justamente explorando bastante esse TCC. Me perguntaram como é que eu fiz tudo, sabe? Como é que eu estruturei minha cloud lá, minha arquitetura lá na cloud, como é que eu codei, qual o sistema de versionamento que eu usei o Git, né? Que, cara, a gente não tem nada disso na faculdade. Então, isso, é um portfólio, é uma coisa que vai te trazer um diferencial. Então... E uma coisa que eu queria perguntar, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né, é que eu vejo muita gente, perguntando sobre portfólio, né, até lancei vídeo recentemente falando sobre isso, e tem gente que quer, assim, botar 10 aplicativos no portfólio, mas aí o cara faz um aplicativo com uma tela, não fez nenhum deploy daquilo. Eu acho muito mais vantajoso fazer o que você fez, ao invés de você fazer 10 aplicativos pequenos, pega um projeto e faz ele ali do zero até a publicação, né? Se você tem, back-end, vou colocar na AWS, se o aplicativo você colocar na loja. Porque eu acho muito importante, quando você vai pro mercado, você ter essa experiência de já ter passado por esse ciclo de desenvolvimento, que foi justamente o que você fez. Sim, tu ter a experiência de trabalhar de ponta a ponta, né? Basicamente. Exatamente, mas é isso mesmo. Isso foi... posso dizer que foi o que me fez conseguir a primeira vaga, uma vaga boa, né? Eu entrei numa empresa, num e-commerce aí, bastante conhecido, e, cara, eu entrei nessa primeira oportunidade e era um milhão de tecnologias, sabe? 1 milhão de conhecimento ali. Então foi extremamente importante. Acho que se eu não fizesse um TCC bacana, dificilmente eu conseguiria entrar no mercado de trabalho por 2 motivos. Um, por eu não ter um portfólio, né, algo que que eu mostrasse para o mercado, e outra pelo conhecimento. Que o conhecimento que eu obtive fazendo um TCC, que eu não sabia tudo que eu fiz, eu tive muita coisa que tive que pesquisar, e não só pesquisar e fazer, como explicar também. Então, quando você precisa explicar, quando você precisa ensinar,
você acaba aprendendo mais, absorvendo mais. E muitas perguntas que eu tive na entrevista, eu tive que explicar no TCC. Pô, eu lembro que na entrevista me fizeram uma pergunta sobre o Auth2, né? Sobre a parte de autorização, autenticação. Cara, eu dei uma aula na entrevista, porque, cara, eu sabia isso de cabeça. Tinha 1 mês, 2 meses que eu tinha apresentado o TCC. Aí o cara, a pergunta era mais sobre, pô, e a questão de segurança? O que você faria aqui? Eu fiz um desafio, né, pra entrevista. Aí eu expliquei, eu colocaria o Auth2, expliquei como é que ele funcionava certinho. Aí ele, o entrevistador, né? Pô, me senti até mais seguro agora, assim, brincando, sabe? Eu consegui explicar muito bem. Então, tanto o conhecimento que você obtém fazendo o seu projeto, como ele sendo como um portfólio mesmo, como um cartão de visita, acho que esses 2 pontos foram os mais importantes ali, para eu conseguir minha primeira vaga no mercado de trabalho. Cara, que bacana. Eu sempre falo, pessoal. E você, se você aí que tá ouvindo não faz faculdade, não precisa de um TCC, pode ser um projeto pessoal seu que você tá fazendo, só você levar no mesmo ritmo. Sei que você passou por várias empresas depois disso, mas eu queria começar a gente a falar um pouquinho aqui, porque é uma coisa que todo mundo me pergunta e acho que deve perguntar para você também, que é a carreira internacional. Hoje você está trabalhando do Brasil para uma empresa no exterior, então eu queria que você contasse um pouquinho ali. Primeiro, como é que foi o teu processo, assim? O que te fez tomar essa decisão, assim? E como é que foi ali quando você começou a fazer entrevista até você conseguir a tua primeira oportunidade no exterior? Não, beleza. Depois, né, que eu consegui essa primeira oportunidade, essa primeira vaga de trabalho, eu fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. E depois disso eu passei por mais umas 3 empresas, mais ou menos. Então, consegui uma rodagem muito boa, né? E uma experiência muito boa, porque conforme eu trabalhei em 4 empresas diferentes, elas tinham negócios diferentes, problemas diferentes. Então eu trabalhei com diversas linguagens, diversas arquiteturas, diversos frameworks, diversos problemas. Então tive bastante experiência, por mais que for pouco tempo, sei lá, acho que foi os 2, 3 anos que eu passei por 4 empresas, né? E é um pouco tempo, mas nesse pouco tempo eu absorvi o máximo de conhecimento que eu pude, sempre colei com alguém lá mais experiente, fui aprendendo como as decisões eram tomadas, aprendendo tudo que eu podia. E chegou um momento da minha carreira onde que eu me senti bastante experiente, sabe? Mas eu senti num ponto que eu estava num pleno ali final, quase um sênior inicial, só que ao mesmo tempo eu tinha pouca experiência de mercado para ser um sênior, acredito eu, porque eu estava trabalhando há 4 anos, 3 anos mais ou menos. E eu estava ali bastante conhecimento para ser um pleno. Eu estava ali naquele meio ali, sabe? Fazendo já aquela transição, né? Do pleno ali pro sênior, né? Sim, exatamente. Mas eu sentia que para eu ser um sênior, para eu se tornar um especialista, eu tinha que, cara, evoluir bastante, aprender muito mais, focar em alguma... Como eu disse, eu tive bastante experiência diferente, com tecnologia diferente, eu nunca pude me aprofundar, igual você fez, por exemplo, com o React, né? Eu nunca consegui me aprofundar tanto numa tecnologia, né? Eu comecei com Java bastante, trabalhei vários anos com Java, agora, nos últimos 2 anos, eu tô focado com Golang, né? Como linguagem back-end, mas eu trabalhei com front, trabalhei com React, trabalhei com React Native, trabalhei com Python, com Node, diversos bancos diferentes, relacional, não relacional, vários tipos de infra. Então, é muita coisa, né? É muita coisa que você tem contato que fica difícil você se especializar, você ficar extremamente bom naquilo. Eu acho que para você se tornar um sênior, um especialista, você tem que ser muito bom naquilo, em alguma coisa, pelo menos, né? Sim. Eu sabia que eu era muito bom em contexto geral, sabe? Eu tinha bastante conhecimento de arquitetura, da parte de DevOps, de infra, de back-end, um pouco de conhecimento de front-end. E foi isso que eu senti. Chegou um ponto da minha carreira onde que eu pensei que o custo que eu ia ter para me tornar um arquiteto, um especialista, seria maior, né? Como posso dizer? Seria maior do que o custo para eu conseguir uma vaga no exterior, certo?
E o benefício de uma vaga do exterior era muito maior, sabe? Eu consegui ganhar em dólares, era muito maior, tinha bastante diferença com o que eu ganharia em reais, né, basicamente. Sim. Porque assim, se você, por exemplo, vou virar especialista aqui, vou ficar trabalhando numa empresa no Brasil, sei lá, você vai gastar muito tempo ali e quem sabe um ano depois, sei lá, você ganhar 30%, 50% de aumento. Sendo que se você aplicar esse um pouco menos de esforço em conseguir uma vaga do exterior, sei lá, você consegue dobrar o teu salário, né? Um aumento de 100%, alguma coisa... Mais ou menos, né? Então você só fez a conta, falou, cara, custo-benefício... Exatamente. Melhor carreira internacional. O custo-benefício é a melhor carreira internacional. E eu sentia que, cara, eu foquei nos 2, 3 anos da minha carreira ali, foquei em aprender, né? Foquei em aprender o máximo que eu pude. E depois eu tava já... agora eu vou aplicar o que eu já sei. Então, não tava buscando mais oportunidade onde que eu fosse aprender alguma coisa nova. Eu tava buscando uma oportunidade onde que eu fosse aplicar. Sim. E lá fora tinha bastante espaço para isso, né? Eles não queriam te ensinar nada, eles queriam pegar o seu conhecimento. Alguém que resolve o problema. Então, na minha concepção, eu tava no momento certo para começar a buscar uma vaga no exterior. Só precisava de uma coisa, do inglês. Né? Que foi aí que o bicho pegou, né? Vamos dizer assim. Mas... Como é que foi teu inglês na época ali? Como é que tava? O que você fez ali para se preparar para as entrevistas? No final da faculdade eu tava num curso de inglês, né? De 18 meses mais ou menos, aquele curso um pouco mais curto, onde eu consegui aprender bastante coisa, mas o curso era bastante focado em escrita, leitura e pouquíssimo focado em conversação. Por mais que eles tivessem me vendido o curso como se fosse focado em conversação, teve muito pouco. Então, eu escrevia muito bem, conseguia ler basicamente tudo, trabalhava basicamente em inglês, codava em inglês padrão, pesquisava no Google em inglês, conseguia ler artigos e tudo mais, mas a conversação eu não estava preparado ainda para uma vaga no exterior. Então, eu procurei praticar minha conversação. Então, eu assinei o Cambly, né, que é uma plataforma onde você paga, como se você faz aula com professores nativos, né? E são aulas, né? São videochamadas com professores nativos. E ali eu fiquei treinando minha conversação. No começo eu tive muita dificuldade, né? De conseguir me comunicar. Mas depois você vai evoluindo, você vai aprendendo e tal. E eu passei alguns meses, eu acho que nem cheguei a fazer 1 ano de Cambly. Acho que foi posso dizer que foi no total foi uns 10 meses, mas foi uns 5 meses focado, né? Foi uns começos eu tava fazendo, aí uma semana eu não fazia, outra semana uma aula só, né? Eu assinei 2 aulas por semana, 30 minutos de aula, bem pouco, né? E no começo eu tava focando muito, não tava sendo muito... não tava fazendo as 2 aulas, então... Sim. Mas eu consegui ver uma evolução muito boa. No começo eu mal conseguia falar com o professor, e depois de 5 meses eu estava conseguindo fazer uma aula completa, entendendo quase tudo que ele falava e eu entendendo quase tudo que eu falava. Então foi um processo, não foi rápido, foi lento, mas eu estava conseguindo me comunicar. E eu pensei mais ou menos no começo do ano, no meio do ano, era agosto, julho, por aí, eu pensei, ano que vem eu quero aplicar para uma vaga no exterior. E eu vou me preparar para isso. Foi que eu peguei, cara, eu vou focar bastante aqui, fazer todas as aulas, estudar por fora, assistir série em inglês, tudo isso que a gente costuma sugerir, né, para quem quer focar nessa parte de conversação. Eu fiz isso. E só que isso foi naquela época daquele boom das vagas de TI, né? Eu tava recebendo muita vaga, né? Era na pandemia. Então tava... LinkedIn bombando, recebendo mensagem de recrutador. Era papo de, sei lá, mais de 20 por semana, sem brincadeira. Tipo, era, sei lá, 3 por dia, 2 por dia. Tinha dia que era, sei lá, 5. Era nesse nível. Não lá de fora, né? Contando a empresa aqui do Brasil. Sim. Mas porque tava tendo muita vaga, né? Todas as empresas estavam precisando de desenvolvedor, tava algo assim insano.
E eu tava recebendo muita vaga do exterior, né? Eu tinha mudado meu LinkedIn para inglês, que eu acho que isso fez toda a diferença. Coloquei 2 línguas no meu LinkedIn, né? Tem como não colocar meu LinkedIn para inglês, mas criar 2 línguas, uma em português e Adicionar um outra em inglês. idioma, né? Adicionar um idioma. Coloquei todas as minhas experiências em inglês. Cara, isso foi uma virada de chave também. Isso é uma boa dica. Porque depois disso, o número de oportunidades, vagas do exterior, para mim, aumentaram, assim, absurdamente. Eu recomendei isso para uns amigos e também, na semana seguinte que eles fizeram isso, começaram a receber mais vagas. Então, colocar seu LinkedIn, não passar ele para inglês, mas colocar um idioma a mais no LinkedIn fez toda a diferença para mim. Sim. E eu tava recebendo muita vaga, eu tava negando todas elas, porque, ainda tô estudando, quero só aplicar no ano que vem. Mas eu pensei, cara, vou estudar na prática. Vou estudar na prática. Vou começar a fazer as entrevistas como estudo, né? Eu já estava fazendo no Cambly umas aulas voltadas para entrevista, né? Eu comecei a fazer entrevistas focadas em aprender só, independente do resultado, sem expectativa nenhuma, né? Foi a primeira entrevista que eu fiz. Cara, durou 10 minutos, 15 minutos. Eu não entendi, a recrutadora não me entendia e acabou a entrevista. Cara, por mais que eu ia sem expectativa, tu toma um baque, né, cara? Tu fica, será que eu tô preparado mesmo? E eu fui, cara, acho que eu vou esperar mais um pouco, eu continuo estudando. Mas eu continuava recebendo vagas e eu pensei, cara, independente do resultado, se durar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eu vou fazer. E eu comecei a fazer entrevista até para trabalhar com tecnologias que eu não queria, sabe? Só pela experiência mesmo na entrevista. Aula grátis de inglês, né? Eu tava pagando no Cambly, adicionou mais aula grátis. E diretamente focado no que você queria, né? Que era fazer entrevista. Então, excelente estratégia. E eu reparei, cara, que depois de um tempo, de umas semanas de fazer entrevista, cara, as perguntas são bem repetitivas, saca? Então, na primeira semana perguntaram uma coisa, eu gaguejei ali, travei na hora de responder, só que perguntavam a mesma coisa, depois de 4 entrevistas perguntaram a mesma coisa. Na quarta, eu já tava com aquilo, a resposta na ponta da língua. Então já ia tudo fluindo. Então eu percebi, cara, eu tô evoluindo, eu tô aprendendo a fazer entrevista em inglês, sabe? Eu tô aprendendo a comunicar numa entrevista, saca? Eu fui fazendo isso, sem expectativas, as entrevistas foram melhorando, fui recebendo mais oportunidades, mais vagas, eu fui fazendo, até que eu recebi uma proposta, né? Foi uma proposta bem bacana, né? Eu fiz algumas etapas, né? Fiz uma etapa com a recrutadora, aí depois passou já com uma pessoa da própria empresa para fazer uma entrevista técnica. Eu fiz essa entrevista técnica, eu fui bem nas duas, né? Eu acho que a entrevista técnica não era tão exigente como vagas no Brasil. As vagas no Brasil... Como é que foi, assim, essa entrevista técnica? O que eles perguntaram? Teve live code, projeto, como é que foi? Eu fiz umas entrevistas com live coding e foram as que eu tive mais dificuldade. Cara, já fiz, é terrível, terrível, terrível. Porque... Rapidinho, pra quem não sabe, né, Live Code é uma entrevista que, assim, você vai abrir o teu editor de código aí, teu Visual Studio, enfim, teu Android Studio da vida, e o entrevistador vai te dar um problema ali pra você resolver, e ele vai ver você programando na hora, tipo, é um pair programa entre você e o recrutador, né, e você tem que estar codando ali, falando em inglês o que você tá fazendo, ele vai te perguntar. Então, pra mim, essa é a entrevista técnica mais difícil que tem, cara. E o pior é que não é coisa que você tá acostumado, saca? Não é problema que você tá acostumado a resolver. É problema de algoritmo, assim, sei lá, algo de algum algoritmo específico, sei lá, de ordenação, bubble, cria o bubble sort aí. 10 anos atrás na faculdade. É um desafio de algoritmo, então é algo que você não tá acostumado. Claro, se você precisar fazer isso no seu dia a dia, você vai conseguir fazer, mas não é algo que você tá acostumado. E pra você fazer ali, às vezes, em 15, 20, 30 minutos, né? Com pressão, né? Em outro idioma ainda. E caraca, ainda mais que eu tava aplicando para vagas em Golang. Eu tava começando essa minha migração pra Golang. Era a linguagem que eu queria trabalhar e eu tava aplicando para vagas em Golang. Só que na época eu tava trabalhando com Java.
Então, o conhecimento quente na minha mente era de Java. O de Go era de estudo, não era de dia a dia. Então, eu ainda tinha, às vezes, alguma sintaxe, uma bobeira aqui, um detalhe ali, ainda não estava muito fresco na minha mente, sabe? Esqueci alguma coisa. Então, tive bastante dificuldade com live coaching, assim, com entrevista de live coaching. Mas eu fazia, não corria de nada, fazia. Tudo para mim foi uma experiência, tudo para mim foi... isso aqui vai me ajudar em entrevistas futuras, né? E a entrevista que eu passei foi um pouco diferente, que ela não foi tão prática. Ela foi mais abstrata, ela foi no sentido de, cara, me fala o que você sabe, me fala como é que você resolve esse problema. E, pô, me deixou falar, me mostrou, me permitiu mostrar o que eu sei. Falar, cara, eu sei fazer isso, como é que você resolve esse problema? Cara, eu posso fazer dessa forma, utilizando tal tecnologia, tal framework, e usando essa arquitetura aqui, desenhar uma arquitetura. Tá, como é que você faz isso? Cara, eu faço dessa forma. Então, foi uma entrevista mais aberta, onde eu pude mostrar mais o que eu sei, falar sobre o que eu sei, e não responder uma questão específica, saca? Um detalhe da linguagem, como você faz tal coisa nessa linguagem. Não. Cara, como é que você resolve um tipo de problema? O que você já trabalhou? Me fala sobre você, sobre suas experiências. Quais os problemas mais difíceis, mais complexos que você já resolveu, que você já enfrentou. Então foi uma entrevista muito mais aberta, onde eu pude mostrar o meu conhecimento, e esse conhecimento fazia sentido para a empresa, e eles fizeram uma proposta para mim. Antes de fazer uma proposta, eu tinha uma terceira etapa que eu tinha que conversar com o CEO da empresa. E esse CEO, ele foi muito franco e muito honesto, que eu gostei bastante, e falou, cara, tem dois candidatos para essa vaga, você e mais um. Você é o melhor tecnicamente, mas outro candidato tem um melhor inglês. E aí, como é que a gente faz? E ele sugeriu, cara, essa vaga era para trabalhar alocado em um cliente, né? Então ele sugeriu, faz uma entrevista com o cliente, se o cliente gostar de você, te aprovar, beleza, está contratado. Eu fui fazer essa entrevista com um cliente, né, na call, lá na meeting, tinha um americano, um indiano. Tive um pouco de dificuldade ali de entender, mas consegui passar meu conhecimento, eles conseguiram me entender e gostaram de mim. E foi assim que eu fui aprovado, né, numa vaga posterior. Caraca, aí, muito bom saber dessa tua jornada e compartilhar isso, porque às vezes a galera olha assim, acha que é mil maravilhas, né? Não enxerga toda essa dificuldade que a gente acaba tendo no caminho, né? São vários percalços aí no meio do caminho. E eu queria saber, assim, como é que foi a tua primeira semana, o teu primeiro mês, o que você sentiu de diferença aí? Porque tem esse ponto também, né? A galera acha que passou na entrevista, tá safe, acabou, agora é só maravilha, só receber em dólar aqui, cair na minha conta e tô felizão. Não, tem uma dificuldade aí de adaptação, né? Como é que foi aí esses primeiros momentos? Cara, eu posso resumir ali as primeiras semanas de desesperadoras, saca? Foram algo... Sério, sem brincadeira, foi algo... Eu achei que eu não ia conseguir, pra ser sincero, saca? Eu entrei na primeira... Primeiro que a empresa foi um choque de cultura, né? Pelo menos nas empresas que eu participei aqui no Brasil, quando eu entrava nelas, tinha um onboarding, tinha ali toda uma... as empresas eram maiores, então tinha um onboarding, tinha toda uma apresentação ali da empresa, do negócio da empresa, das áreas e tudo mais. E eu passei por uma empresa pequena lá no exterior. O time de tecnologia eram 5 pessoas. Time de tecnologia, saca? Isso eu tô incluindo tudo. Não é só um time de dev, não. Um time de tudo, para cuidar de tudo. Tinham 5 pessoas. Então, não tinha isso. Não tinha esses processos bem definidos. E, cara, minha primeira reunião ali, minha primeira daily, eu entendi 10% do que a galera falava, saca? 10%. Eu terminei a reunião, eu fiquei, desesperado. Pô, não vou conseguir. Eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei depressivo, no sentido, cara, você é demitido amanhã. Eu tô rindo porque eu passei exatamente a mesma coisa. Por mais que você treine inglês, você tenha conversado
é muito diferente quando você entra na empresa. Eu não sei como é que era, você falou que tinha, acho que indiano, né? Tinha argentino. Às vezes tem pessoas de vários cantos do mundo, com vários sotaques diferentes, e usando várias gírias, vários termos ali do contexto do projeto de tecnologia. Então, realmente, as primeiras reuniões são desesperadoras. Eu senti isso também. Então, e o meu time tinha, né, na época, 2 americanos, um indiano e um argentino. O que eu consegui entender mais ou menos era o argentino, né? Que ele era da mesma empresa de consultoria que eu, então ele me deu todo o suporte ali, me ajudava bastante. Mas de resto, cara, eu não entendia nada, porque eles falavam questão de gíria, de sotaque, questão de sigla. Na minha empresa, ela tem muita sigla de projeto, sabe? Cada projeto tem uma sigla diferente, a gente tem mais de 10 projetos, saca? E siglas diferentes, termos específicos do negócio. Cara, tinha muita coisa que eu não estava acostumado nas minhas aulinhas de inglês, saca? Não tinha isso lá. E, cara, achei que não vou conseguir, eu vou ser demitido amanhã, saca? E eles me passaram para ver uns vídeos sobre umas aulas antigas que eles tiveram dar para outras pessoas, né? Sobre os negócios. Então, meio que eu fui assistindo esses vídeos e fui aprendendo como é que eles falam, tá ligado? Fui aprendendo como é que eles se comunicam, os termos que eles usam. Porque as pessoas tendem a falar da mesma maneira, sabe? Tem uma forma de falar, usar as mesmas expressões. E eu fui começando a ter padrões, né? Outra parada ruim foi que nas nossas reuniões era de câmera fechada. Então não podia nem fazer leitura labial nas pessoas. Sabe? Isso ajuda bastante, cara. Ajuda muito. E as reuniões, por exemplo, as deles, eles não projetavam um board e iam falando sobre as tarefas, mostrando elas. Eles saíam falando aleatoriamente. Então, cara, eu tava sem contexto nenhum, cara. Era só áudio, né? Só áudio. Contexto nenhum. Então, eu falei, cara, impossível, não vou conseguir. E conforme eu fui assistindo esses vídeos, foram me passando mais material, mais conteúdo, eu fui pegando o negócio, os termos do negócio, os projetos, as siglas e como as expressões que eles usam, cara, tudo foi ficando mais fácil. E passou 2 semanas, cara, 1 mês, tava entendendo 10, agora eu tô entendendo 30. Uma evolução. E depois 40, 50, coisas, o indiano que eu tinha bastante dificuldade, que eu entendia 0 praticamente, eu tava entendendo mais de 50% do que ele tava falando, com todo aquele sotaque puxado, né? Porque ele tem um sotaque bem puxado, né? Mas, o nativo eu tive mais dificuldade com o indiano, cara, porque ele parecia que ele falava sem abrir a boca, tá ligado? Falava muito rápido, né? Muito rápido, arrastado, não falava as palavras, falam todos os sons das palavras, saca? Cara, agora que eu tô morando aqui na Austrália, eu percebi muito. A gente faz isso na nossa própria língua, só que a gente não percebe isso. Uma coisa que eu percebi é que é mais fácil entender um estrangeiro que sabe inglês do que um nativo. Porque o estrangeiro, ele estudou inglês de uma forma provavelmente mais formal, ele vai tentar falar as palavras completas, provavelmente ele vai falar mais devagar. Então é mais fácil de entender do que o nativo que cresceu aprendendo na vida, aprendeu na escola, entendeu? Aprendeu na vida. Então realmente isso é muito verdade, cara. Geralmente é mais fácil entender estrangeiro do que nativo. Exatamente, cara. E o inglês, muitos sons já são cortados, né? A gente já não fala muitos sons das palavras. E eles falam menos ainda, sabe? Então eu tive muita dificuldade, assim, no começo. Sim. Só que foi tudo um processo, cara. Eu me desesperei no começo, mas depois de umas semanas eu já tava entendendo cada vez mais, fiz minha primeira tarefa, abri meu primeiro pull request, e tudo foi, sabe? Tudo foi um processo. Cara, minha vida inteira, mano, tudo foi um processo. Nada de uma... Quando eu pensei em procurar uma vaga no exterior, eu basicamente me preparei mais de 6 meses antes, né? Eu já fazia curso de inglês, depois comecei a fazer aula de inglês, aí depois eu pensei, cara, agora eu quero mesmo uma vaga pro exterior, vou estudar. Já foi mais uns meses, cara, tudo é um processo, e você tem que confiar no processo, saca? Confia no processo que, se você for disciplinado, você for constante ali naquilo que você tá fazendo, cara, você vai conseguir. O resultado é quase certo, mano. Você vai conseguir. E nessa empresa foi assim.
Na primeira semana foi difícil, segunda, terceira. Acabou que, sabe, com alguns meses eu já estava conseguindo conversar, fazer reuniões de mais de 1 hora. E hoje em dia, cara, eu consigo trocar ideia, assim, falar basicamente o que eu quiser. Se eu não consigo falar uma coisa, eu já tenho a malícia de falar de uma forma diferente, pensar uma outra forma, Isso é muito importante. Isso é muito importante. Falei, pô, não ficou legal, pô, deixa eu falar isso daqui de novo, deixa eu falar de uma outra forma. E vocês não falaram alguma coisa, pô, pode repetir essa parte específica que eu não falei, que eu não entendi, porque antes eu não entendia tudo. Agora eu não entendo uma parte só. Então, pô, pode repetir só essa parte? Então, cara, tudo foi ficando mais fácil, tudo foi ficando melhor, né? Cara, isso é muito legal, assim, porque são desafios novos, né? Quando a gente tá começando a carreira, a gente tem muito desafio ali técnico, né? De se entender tecnicamente, se achar tecnicamente nas tecnologias, nos projetos. E quando a gente vai pro exterior, eu acho que tecnicamente não muda muita coisa. Vou até te perguntar, quero que você fale sobre isso. Mas essa parte cultural, enfim, do idioma também, do inglês, eu acho que é o principal desafio. Tecnicamente, assim, o que você acha? Pra mim, por exemplo, eu acho que não mudou muita coisa, no sentido de que no Brasil, às vezes, a gente tem um espírito meio de vira-lata, né? A gente acha que tudo que a gente faz no Brasil é pior e que o exterior, os Estados Unidos, faz melhor. Eu não senti isso com código, né? Eu acho que a gente constrói software em questão de muita qualidade, no sentido de código mesmo ali, de clean code, de qualidade de código, de arquitetura do projeto. Obviamente tem empresas, mas no geral, acho que assim, a gente tecnicamente tá pronto para trabalhar. Se você trabalha numa empresa no Brasil com experiência, tecnicamente você tá pronto para trabalhar em qualquer empresa do mundo. A única barreira é o idioma. Essa é a minha percepção. Queria ouvir a tua aí sobre esse ponto aí de parte técnica. Cara, 100%. Concordo 100%. Eu trabalho só numa empresa do exterior, então é difícil de afirmar esse 100%, né? Mas eu tenho uns amigos que também trabalham para empresas do exterior, já mudaram de 2 ou 3 empresas já no exterior. E, cara, é unânime entre a gente, saca? Que os maiores desafios que a gente teve na nossa carreira foi em empresas no Brasil. Os maiores desafios técnicos e onde a gente fazia as coisas com mais qualidade. Isso eu tô dizendo qualidade de código, qualidade de arquitetura, de infraestrutura. E a gente não perde em nada, cara. Eu não tive dificuldade nenhuma com questão de tecnologia. Basicamente, toda a experiência que eu tive aqui no Brasil, eu consegui aplicar, trabalhando para uma empresa lá de fora. As tecnologias foram as mesmas. A qualidade de código, eu sinto que no Brasil, com certeza, era melhor. Era mais exigente. As empresas exigiram muito mais da gente, de uma qualidade de código. A cultura da empresa em si, eu senti um pouco de diferença. Todas as empresas no Brasil trabalham com metodologia ágil, que eu trabalhei, né? Trabalharam com metodologia ágil. Era Scrum, Kanban. E nessa empresa que eu tô, e nessas outras empresas que meus amigos trabalharam, não tinha metodologia ágil. Era quase como um Extreme Go Horse. Não é Extreme Go Horse, mas não tinha... Algo bem mais enxuto, né? Algo mais enxuto, né? Seria nesse sentido? Sim, mais enxuto, mas sem nem nada por trás ali que organizasse. Basicamente, eu tenho uma daily meeting, mas não tem um planning, não tem um refinamento, não tem uma retrospectiva. Basicamente, alguém... cara, eu preciso fazer isso aqui, precisa dessa feature aqui. Aí, beleza, a gente conversa, beleza, vamos fazer essa feature aqui dessa forma mais ou menos, e é isso. Não tem sprint, não tem nada disso, sacou? Então, essa questão cultural eu senti bastante diferença, né? Mas de tecnologia, a linguagem que eu tive maior dificuldade foi o inglês. Foi a linguagem que eu tive maior dificuldade. A linguagem mais difícil da vaga de exterior em inglês. Go, Java, JavaScript, cara, foi tranquilo. Eu senti um pouco de diferença cultural em utilizar os frameworks, onde no Brasil era muito comum, só que lá fora, né? Não sei por que a galera não usava, e eu vi que umas outras 2 empresas também não usavam ela. Do Java, né? Do Spring Boot, né? Eles não usaram o Spring Boot lá, utilizavam o Drop Wizard, que é tipo um concorrente do Spring Boot. Só que aqui no Brasil o Spring Boot é meio que unanimidade. Então, padrão, né? Padrão, sabe?
Então, foi algo... Mas foi um detalhe, assim, uma coisa ou outra que pareceu ser cultural mesmo, né? Sim. Mas de resto, de linguagem, de arquitetura, cara, o Brasil não deixa a desejar em nada, cara. Cara, eu sempre falo isso assim, pessoal, também. Então, das conversas que a gente já teve com outras pessoas que eu conheço também, que trabalham no exterior, realmente, tecnicamente, a gente é muito bom. A parte da cultura, por exemplo, na empresa que eu tô hoje, a gente utiliza Scrum, né? A gente tem Planner, a gente tem refinamento, mas eu tô num contexto um pouco diferente, porque você tá numa empresa que ela é meio que global, né? Remotamente, então tem gente do mundo todo. Eu não, eu tô trabalhando numa empresa australiana, então todo mundo tá aqui na Austrália, então isso é um pouco diferente, mas uma coisa que eu senti é que aqui eles são mais organizados, no sentido de que, cara, se a reunião tá marcada pra começar 3 e terminar 4, cara, 3 horas vai estar todo mundo na reunião, 3 e 1 a reunião já começou, e ela nunca vai passar das 4 horas. Pode acabar mais cedo, mas ela nunca vai passar das 4 horas. Eles levam muito a sério também questão, por exemplo, de documentação, isso eu também percebi, pelo menos na empresa que eu tô trabalhando, no sentido de que documentar os processos, documentar bem as tarefas, isso eu acho que é muito também por conta da cultura do brasileiro, né? Que a gente, ao contrário, a gente é muito, sabe? Deixa levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é muito cultural do brasileiro. Reunião marcou 3 horas. Os 5 primeiros minutos você sabe que só vai ser pro pessoal chegar, trocar uma conversa. Já falando sobre coisa aleatória, né? Pô, o jogo ontem, não sei o quê. É muito cultural essa resenha, né? Do brasileiro. Eu acho que existe certo ou errado, assim, claro que a questão do horário pra mim é muito melhor, no sentido que você tem uma previsibilidade maior, então eu senti um pouco essa diferença aí na cultura, mas isso eu já esperava, porque, assim, isso é pra tudo, não só pra trabalho, assim, o brasileiro a gente tem uma cultura bem diferente do resto do mundo comportamental, digamos assim, mas tecnicamente, cara, não senti diferença. Não, com certeza. Mas isso é muito verdade, cara. Se tem uma reunião marcada para 3 horas e a pessoa entra na chamada 3 e 1, 3 e 2, ela entra pedindo desculpa pelo atraso. Entrou 3 e 1, 3 e 2, e pediu desculpa pelo atraso. Exatamente. Empresa no Brasil, cara, 5 minutos é a tolerância ainda. tá super de boa, cara. Cara, agora eu queria te perguntar assim, o que você imagina pro teu futuro, a tua carreira, os teus próximos passos, assim, pô, acho que você já deu um salto gigante que muita gente que hoje trabalha com programação quer, que aí você conseguir ou ir morar no exterior ou trabalhar para uma empresa no exterior. Mas assim, o que você pensa, não só tecnicamente, mas para tua carreira? Você quer continuar se aprofundando nessa linguagem, conhecer nossas novas linguagens, conhecer novas tecnologias? Tem algum projeto aí por fora que você quer fazer, não só com relação ao trabalho? Como é que tá a tua visão para os próximos anos da tua carreira hoje? Então, como eu falei para você, antes de aplicar para uma vaga do exterior, eu estava numa situação de carreira onde que eu não estava procurando oportunidades onde eu ia aprender. Eu estava procurando oportunidades onde eu ia aplicar, né? E eu esqueci de mencionar que onde eu não ia aprender tecnologia, mas basicamente, quando eu optei por trabalhar no exterior e eu escolhi essa empresa que eu tô, né? Porque é um choque de realidade, né? Tô acostumado a uma empresa certinha, ali com todos os processos estabelecidos. Fui para uma empresa menor, pequena, assim, com menos processos. Eu não vou dizer mais desorganizada, mas menos organizada, né? E eu fui com o pensamento de eu vou aprender inglês. Então, eu vou aplicar o conhecimento que eu já sei e vou aprender inglês. Então, eu já tô lá há mais de um ano nessa empresa. E, cara, eu posso dizer que meu inglês evoluiu muito, 100%, posso dizer assim. Então, meu objetivo, eu ainda não me sinto como um nativo totalmente fluente, né? Mas eu consigo passar tudo o que eu tô pensando, passar todo o meu conhecimento, conversar, me expressar sem problema nenhum. Então, meu objetivo foi aplicar o meu conhecimento e aprender inglês, pegar a experiência no inglês. E eu vejo que meu segundo objetivo agora, né, a minha visão do futuro, era o que eu queria fazer antes,
que eu troquei por uma vaga do exterior, que seria me especializar em alguma área. E então, agora que eu já tô, mas agora que eu já tô com o inglês bastante evoluído, num nível bastante interessante, agora eu vou voltar o meu foco na parte tecnológica, para eu ser especialista ou extremamente bom em uma tecnologia específica. E no momento eu quero fazer isso com o Go, que eu vejo muito futuro nessa linguagem, né? Eu trabalhei muitos anos com Java e depois comecei a trabalhar com Go, gostei bastante, e cada vez que eu estudo mais, eu vejo que tem muito valor, que vale muito a pena, e eu acho que tem um mercado assim, futuro absurdo pela frente. Então eu quero focar todos os meus estudos assim, nessa linguagem, e estou com os projetos aí de também compartilhar esse conhecimento dos meus estudos, né? Seja por um canal, seja por um curso, ainda não está muito claro, mas com certeza eu vou estar compartilhando, estar ensinando o que eu estiver aprendendo, que eu acho que dessa forma você aprende mais quando você compartilha seu conhecimento. Com certeza, cara. Então é algo que eu quero focar bastante nessa parte, como linguagem de programação Golang, e a parte de infraestrutura, focar alguma cloud, assim, uma AWS, para eu ser extremamente bom. E por mais que eu já tenha bastante experiência, mas eu quero tirar uma certificação, não pela certificação em si, mas pelo estudo que você precisa para tirar a certificação. Mas meu foco de carreira agora é continuar evoluindo o inglês e focar todo o tempo que eu tenho em ficar extremamente bom, extremamente ter um conhecimento assim de um especialista em Golang, basicamente. Então esse é meu foco assim para os próximos anos, né? Cara, muito legal, muito legal. Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu prefiro esse caminho mais de especialista. Não, acho que não tem certo e errado, mas eu vim esse caminho de especialista desde o começo, né, da minha carreira com React Native. Então acho que, cara, é um futuro, assim, bem interessante. Acho que chega um momento na nossa carreira que, cara, é importante a gente dominar uma linguagem, né? Não só saber, mas, cara, é muito bom, cara, quando você domina uma tecnologia de ponta a ponta, assim, e você consegue também transmitir isso, né, para as pessoas, como você falou, ensinar, seja com curso, seja no teu dia a dia da empresa, seja fazendo um curso online, seja abrindo um canal no YouTube, escrevendo artigo, você se sente confortável para compartilhar esse conhecimento. Cara, a gente já tá encerrando aqui. Eu queria fazer uma pergunta que, cara, eu tava pensando esses dias. Recentemente eu fiz uma publicação no Instagram do meu setup, né? Em 2018, lá em Guadalupe, no Rio de Janeiro. E, cara, meu setup aqui na Austrália, porra, tô morando aqui em Melbourne, tem uma vista legal, tô, cara, olhando aqui, Museu de Melbourne aqui pertinho. E, cara, quanto que eu evoluí. E eu lembro, Igor, da gente, isso era o quê? 2015, 2016, quando a gente tava fazendo estágio. Cara, eu lembro da nossa correria, da gente saindo da faculdade lá em Campo Grande. Pra quem conhece o Rio de Janeiro, né? A gente estava lá em Campo Grande. E, cara, de calça jeans, blusa social, a gente caminhava uns 15 minutos até a estação de trem, no sol, pra ir pro centro da cidade. Aí pegava trem, isso era mais de 1 hora de trem. Depois soltava do trem, pegava o metrô, lotado que o metrô ia, né? Era pouquinho tempo, mas era lotado. Ia pro estágio. A gente almoçava no restaurante mais barato que tinha lá. E comia em 15, 20 minutos, que a gente não tinha tempo. Aí chegava, cara, já montava o prato, tudo comia, ia pro estágio. Cara, E eu olho assim, sabe? Hoje, cara, eu olho pra você, pra carreira aí que você construiu. E até também pra minha carreira, pra mim é muito motivo de orgulho, imagino que seja aí pra você também, obviamente, a sua carreira. E assim, qual o teu sentimento hoje quando você olha pra esse Igor lá atrás que passou por tudo isso? Cara, e hoje você vê tudo o que você conquistou, assim, o que você pensa? Não sei se você já parou pra se perguntar isso. Cara, eu vejo que eu tive os sacrifícios que eu fiz valeram a pena. Porque, cara, eu sacrifiquei muita coisa. Assim, sacrifício entre aspas, né? Não é algo tão... O sacrifício que eu digo é de tempo, né? Porque, como eu disse, eu eu gosto dessa área desde antes do ensino médio. E enquanto no ensino médio meus amigos não estavam levando a sério, cara, eu tava ali aprendendo, estudando.
Claro, cara, eu fiz tudo que todo mundo fez, sabe? Eu saí, me diverti, matava a aula, fazia isso tudo. Mas, cara, eu também estudava. Isso na faculdade também. Você estudou comigo, você sabe o quanto nós dois se dedicávamos ali, ficava disputando CR ali, disputando ali ponto a ponto. E, cara, a gente se dedicou, sacrificou muita coisa, né? A gente levou a sério todo o processo. E desde sempre a gente, cara, se dedicou muito em levar a sério todas as etapas da nossa vida. Por mais que a gente estava ali se ferrando do estágio, cara, a gente levou a sério e fez daquela experiência que não estava agregando muito valor pra gente, cara, a gente deu o nosso melhor ali. Eu sinto que eu dei o meu melhor em todas as etapas da minha vida. Isso, cara, desde o ensino, antes do ensino médio ali, até eu conseguir passar para a escola pública. E, cara, eu dei o meu melhor em todas as etapas da minha vida. E tive que abdicar de algumas coisas, consegui conciliar muita coisa, né? Eu acho que, principalmente na faculdade, cara, a gente terminou quase no tempo certo ali, né? Em uns 8, 9 períodos, sendo que a gente fez estágio, a gente fez iniciação científica, participou de vários projetos, e sendo que o nosso curso já é extremamente difícil, cara. E a gente, ao mesmo tempo, a gente ia pra chopada, a gente jogava futebol, a gente participava de várias coisas. E, cara, a gente, por mais que a gente abdicou de algumas coisas, o fato de a gente se dedicar, de a gente dar o nosso melhor, permitiu que a gente alcançasse as coisas, nossos objetivos em menos tempo. Pô, hoje eu tenho 26 anos, você também 26 anos. E, cara, você já tá aí em Melbourne, na Austrália, aí, eu já consegui uma vaga pro exterior. E acho que, pô, a gente já tá começando a colher com 26 anos. Só que o nosso plantio não foi há 2 anos atrás. A gente começou a plantar, cara, quando a gente era adolescente. Muito jovem. A gente tá plantando lá de trás. Então... mas mesmo assim, quem tá começando agora, cara, não é tarde. A questão é que se dedica 100%, dá o seu melhor. E, cara, confia no processo, que o resultado vai chegar, cara. Vai chegar. Exatamente. Pode não ser rápido, né? Pode não ser rápido, né? Foi que em 2014 que a gente tava lá pegando o trem, caminhando, correndo, às vezes, que ele tava atrasado, com roupa social no sol. Ainda mais quando o trem tava chegando, que a gente tinha que correr pra chegar antes do trem. E, pô, desde daquela época pra cá, cara, a gente tem que confiar no processo, que vai dar certo, saca? No final, a gente vai conseguir. Eu acho que um resumo, assim, dessa conversa é isso, né? Acho que a gente tá numa área muito boa, que eu dificilmente vejo em qualquer outro lugar diferente, além da programação. Hoje você poder trabalhar para o Brasil, para uma empresa exterior, ou você ter essa facilidade, né? Não é fácil, mas assim, comparado com outras profissões, de você ir para o exterior e a tua profissão é a mesma em qualquer lugar do mundo. Você só tem basicamente a barreira do idioma. Não é algo que é fácil, não vai acontecer de uma hora para outra. Vocês viram aqui, o Igor falou, cara, todo o processo lá, desde novo, estudando, estágio, faculdade, e quebra cara e faz entrevista até chegar aí, mas acho que assim, o resumo assim, da essência que eu consegui pegar aqui para mim foi que é difícil, o processo é demorado, mas se você se dedicar, é compensador. Programação é uma área que você tem que colocar esforço, mas se você colocar esforço por um tempo suficiente, o resultado ele vai vir. E eu realmente acredito que isso vai continuar ainda. Por mais que tenha diminuído o boom ali das vagas na pandemia, cara, tem tecnologia em tudo, programação tá em tudo que é lugar, e cada vez mais a gente vai precisar de mais programadores, mais profissionais. Cara, então, para encerrar aqui, queria que você deixasse aí o teu recado final pro pessoal aí. Beleza. Complementando até o que você falou, cara, só botando alguns pontos a mais, estude inglês. Cara, amanhã, não é, vou deixar ano que vem e tal. Cara, amanhã, começa, se tu não consegue pagar um curso, procura algum material, conteúdo gratuito na internet, que com certeza tem. Então, começa inglês. Dê o seu máximo em tudo que você vai fazer. Confia no processo. Cara, nada é rápido, tudo é lento. Tudo vai depender de você ter constância, né? E você ter ali um compromisso, você ser regular naquela parada, você tá
esqueci a palavra, né? Mas você seguir o processo, tá? Ser consistente. E, por último, eu posso dizer, cara, se permita errar, se permita quebrar a cara, né? Você lembra que eu falei que eu fiz entrevista e ia mal, e às vezes, cara, no dia a dia, o que mais a gente faz é quebrar a cara, saca? Basicamente, o que a gente faz, a gente tem que resolver um problema que a gente não sabe como, não sabe onde, e muitas vezes a gente nem quem passou o problema para você sabe como é que se resolve, saca? Então, eu tenho ideia do que fazer. Então, cara, se permita errar, se permita quebrar a cara, não desista em qualquer percalço no meio do caminho, que o sucesso vai chegar e vai dar tudo certo no final. Então é isso, cara. O que eu tenho que falar continua aí estudando. Acho que quem tá seguindo o seu canal tá buscando conhecimento. Então, continua. Não deixa nada assim para ano que vem, para semana que vem. Cara, começa hoje, começa amanhã. E se permita errar. Não desista, cara. Continua que tudo é um processo. Nada que você vai fazer vai ter resultado semana que vem. Vai demorar, mas pode ter certeza que o resultado vai valer a pena. No final, todo o teu esforço que você teve lá no começo vai valer a pena no final. Então é isso, cara. Essa é a mensagem que eu tenho pra passar. É uma lágrima, quase chorei aqui. Pô, mano. Cara, se a gente parar e olhar pra trás, cara, eu quase choro mesmo, porque muita coisa, né? É muita coisa, cara. É muita coisa que a gente passou. É muito, muito perrengue que a gente já passou. Mas é isso, cara. Não desistir, continuando dando o seu melhor, que no final o resultado vem. Né? Basicamente é isso. Igor, muito obrigado demais. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar muita gente por muitos e muitos anos, com certeza. Obrigado demais aqui pela tua presença. Galera do canal aí que assistiu, que acompanhou, muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Comenta aí também se tiver alguma pergunta pro Igor, deixa aí que depois eu mando. Pode comentar que eu respondo aí. Se quiser, também antes deixa aí meu contato, meu LinkedIn, e quem quiser entrar em contato comigo, cara, sou super aberto aí para poder ajudar aí quem quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo que a gente conversa. Boa, valeu pessoal, valeu Igor, obrigado. Valeu, cara, grande abraço e até a próxima.